Olá, minha plateia mais linda do planeta mundo. Estou de volta depois de uma gripe forte, de uma irritação na garganta terrível, de uma tosse desnecessária. Passei muitos maus bocados nesse fim de semana, né? De quarta-feira da outra semana pra cá, hoje já é quarta também, né? Hoje 23, não, 24 de setembro de 2025. Vamos a mais um vlog aqui com Laluzinha. Laluzinha volta de vento em popa, cheio do poder de Deus, cheia da misericórdia divina, cheia de vontade de viver. E agora que eu quero falar também um negócio sobre os meus vídeos, que eu tô dando pra acelerar minha voz, porque assim, gente, eu acho, né? Que as pessoas têm mais um pouco de vontade de assistir, porque tipo, 20 minutos vira 10, 40 minutos vira 20, e daí dá uma maneirada, apesar de que ninguém quer mais ver vídeo longo. Mas vai que uma hora esse povo tudo se estressa de estar só fazendo assim, subindo esses videozinhos sem graça e resolve assistir a luzinha. Então sejam bem-vindos, porque eu super recebo vocês, amém? E vamos para o papo mais agradável da noite. Depois de tudo, de muitas dores de cabeça, muitas coisas, deu uma vontade de fazer um vídeo para vocês falando sobre tenham fé. Busquem realizar os sonhos de vocês, não importa como que é. Eu quero ter um pedacinho de terra para fazer uma chácara. Você vai ter. Você quer? Você vai ter. Começa a lutar por ele. Começa, mesmo que você tá, mas eu tô ganhando tanto, Cleide. Começa a economizar um pouquinho, porque de repente alguém tá vendendo e vende a prestação, você já tem um pouco para dar entrada e depois você divide o resto. Que bom que quem tem para comprar à vista, compra à vista. Mas é bom que você sempre faça uma economiazinha desse tamanho. Não use seu salário todo, mulher, não use. Eu aprendi isso de uns 4 anos pra cá. Eu não economizava, trabalhava só pra comer, pra jogar fora, pra dar pro povo, pra não sei o quê, não guardava nem um pouquinho pra mim. Nem um pouquinho. Era loja tal, loja tal, loja tal, não sei quem, não sei o que mais lá. E daí eu não economizava nada, não pensava em mim. Mas depois eu comecei a acordar. Falei, meu Deus, olha a minha idade, eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos, os meus netos, né? Daí eu comecei a botar em prática o livro que eu ganhei da Vera, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Acho que é mais ou menos assim, do Gustavo Fibrazzi, gente, eu acho que é, viu? Enfim, é um, vídeo, é um livro muito bom. E também sobre as filosofias de Napoleão Hill, que também nos ensina a desenvolver tanto como pessoa, né, como acreditar em nós e também buscar crescer como pessoa e financeiramente também. Então, graças a Deus, eu tenho lido bastante coisas que têm me ajudado. E também Provérbios, que eu acho que Provérbios resgata você, assim, lá de baixo mesmo, e te ergue e te deixa, assim, turbinado. Pode ler Provérbios, que eu garanto a você que você vai aprender muita coisa legal. A Bíblia toda, né, gente? Mas Provérbios é uns negócio assim de um estatuto mesmo de sabedoria. Pode ir lá que vai dar certo. Você começa a mudar muito, mudar em tudo, né? Mudar se você é ciumento, que eu já fui muito, e eu lutava contra, porque ciúme é um negócio que dói em você. Se você tem, você sabe. E se você tem, eu espero que você também tenha vontade de jogar fora. Porque ciúme é um negócio que tira sua vida, né? Enquanto você pode estar olhando para você, olhando para uma flor, para um jardim bonito, para uma árvore maravilhosa, para um pássaro diferente de outra cor. Quando eu tinha ciúmes, eu não enxergava os pássaros direito. Eles tinham que vir sentar aqui na minha cara para eu vê-los. Não, hoje eu vejo os pássaros à vontade, eu vejo as árvores, eu vejo as flores e começo a ver coisas maravilhosas na vida, porque o ciúme, ele te atrofia. Ele te faz você esquecer de você, eu tô falando ciúme de alguém, seja homem, seja mulher, seja lá não sei o que você se envolve e que você quer tanto aquela pessoa que aquela pessoa não pode olhar para canto nenhum, não pode ser de ninguém, não pode conversar com ninguém, não pode ter amigo tal, não pode nada. E eu já vivi isso, e isso é muito, muito prejudicial. Você se acaba, você adoece por dentro, você adoece sua mente, você começa a ver coisas, fica louca de verdade, você começa a enlouquecer. Por isso que as pessoas dizem, você é louca, você é louca. Quando você é ciumenta, você se enlouquece, você trabalha para enlouquecer mesmo. Então, comece a jogar fora esse tal desse ciúme, gente, ciumento. Gente, vai ler Provérbios para vocês verem como é maravilhoso. Eu comecei a ler Provérbios, foi uma luta, não foi assim da noite pro dia que eu mudei, não. E muito joelho no chão, para tirar esse tal desse ciúme de dentro de mim. Mas ciúme de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Não era só do meu marido, era de tudo que me tirasse minha paz e minha atenção para mim e para Deus, para atender aquela pessoa que a gente idolatra, para ciumar, que não pode isso, não pode aquilo, que a pessoa não pode desviar, não pode olhar para ninguém, não pode achar ninguém bonito, não pode. Gente, pelo amor de Deus, como é horrível isso. Isso é uma doença. Graças a Deus estou curada. Amém. E não quero, peço a Deus todos os dias que isso nunca mais volte, essa síndrome horrorosa pra cima da minha vida. E, o ciúme é um trem nojento e você não foca numa coisa para você fazer bem feita, nem nada. Você não foca em você não foca no que você tá fazendo, porque você só foca naquela pessoa que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Isso é horrível. Tira isso da tua mente, apaga isso. Quando você tirar da sua mente, aí você vai dizer, nossa, é fácil. Não, não é. Quem bem sabe sou eu, não é fácil. Mas se você não quiser, se você não se esforçar, você não tira. Você vai ficar assim, uma pessoa acabada, sofrida, sem identidade, porque você fica querendo viver a dos outros, né? E daí, hoje em dia, eu não tenho mais isso. Hoje a pessoa vai, vem, foi tranquilamente, voltou tranquilamente, não tem confusão, onde passou, com quem foi, fez o quê. Não. Até porque quando você solta, a pessoa quer estar aqui. Daí tudo mudou. Meu marido não é mais da rua, não é mais de Itanibá, não gosta mais de farra, não gosta mais de nada. Ficou comigo. Eu liberei, soltei ele voltou. Se eu te dizer que foi muito difícil acontecer isso, mas aconteceu, e já faz um bom tempo, já faz alguns anos que a gente tá vivendo em paz, que ele
perdeu o apetite e aquela tensão de estar fora da minha vida, só fugindo de mim, e eu venho cá, o que você tá fazendo, não sei o quê. E ele dando linha na pipa, pois agora eu não falo mais, não pergunto onde foi, não brigo, não fico procurando isso, nem aquilo, nem se tem alguém bonita pelo olhar, ou se não tem, ó, não tô nem preocupada de jeito nenhum. Ah, pois o homem também mudou? Mudou. Tá aquele cabinha. Mudou. Mulher, muda então. Mude. Tô lhe dizendo, vale a pena. Vale a pena transformar a sua vida. Outra coisa que eu também acho que você tem que focar, você está estudando, foque nos estudos. Não é para abandonar o seu parceiro, não. Não tô dizendo isso, não. Tô dizendo que você vai começar a desprender. Aí você vai ver os pássaros, as flores, os jardins. Você vai começar a ver a sua rua como é diferente, pintou a casa de tal cor, fulano aumentou isso, fulano fez um... Você vai começar a olhar para a vida. Porque quando você vive a vida dos outros, você não olha pra ninguém, pra nada. Você não olha pro céu, você não olha pro mar, você não vê beleza em nada. Só, ai, será que tá falando com não sei quem, tá pensando em não sei quem, tá não sei quem. Se você ficar desse jeito, você se acaba, a pessoa se afasta de você. Eu sei porque eu já passei. Eu não tô contando que me contar, não, eu já vivi. Já fui ciumenta, já ciumei de tudo, até do que meu marido pensava. Se ele tava assim com o olho pro teto, deitado no sofá, eu dizia, tá pensando em quem? Já fiz isso. Chega tá cochilando aí, tá pensando em quem? Então, nem pensar ele podia. Na minha frente, não. Pensar, às vezes estava pensando numa roça, ou que ia perder, ou que não perdeu, ou que ia ganhar, mas eu estava pensando em outras coisas, enfim. Então, é assim, tente mudar, tente confiar em você. Deixa eu abrir a janela aqui que o calor tá me matando. Tente confiar em você, né? Tente dar uma chance pra você, que você é a gostosona, a bonitona, maravilhosa, sensacional, porque quando a gente se uma, a primeira coisa que você faz, por mais linda que você esteja, pelo menos eu fui assim, por mais linda que eu estivesse, mais arrumada, cabelo arrumado e tudo, eu sempre me sentia feia, sempre me sentia que eu não estava atraente pra ele, que atraente era aquelas que estavam ali na rua, com shortinho curto, ou com isso ou com aquilo, ficava com aquilo na mente e me rebaixando. Então, não tô falando pra vocês o que alguém me contou, eu tô falando pra vocês a experiência que eu vivi. Eu comecei a viver com meu marido, eu tinha 16 anos, em 89. Em 89. Então, eu comecei a viver com ele com 16 anos. Daí, eu era muito revoltada porque eu queria estudar. E eu ainda não tinha dado sequência nos meus estudos. Eu tinha muita vontade de estudar e de casar, não. Mas, era uma luta que não foi ninguém que me obrigou. Era uma luta contra o meu coração. Apaixonado, eu me apaixonei, mas eu tinha outros ideais, outros objetivos, né? Eu tinha vontade de estudar, de ficar mais tempo, não me envolver sério com homem, essas coisas. Então, foi uma luta. Já começou daí muita luta na minha vida, que era aquela contra mim mesmo. Que eu gostava de alguém, não queria casar, mas eu queria tomar outro rumo da vida. Inclusive, eu até fui para São Paulo, tentei, mas daí acabei voltando e ficando com o Genilson mesmo. Eu tô até hoje. E sobre isso de mudar para não ser ciumento, é bom para você. Não tô falando que é bom pro seu marido, pro seu parceiro, que você vai dar folga para ele. Não, não é isso. Automaticamente o cara muda. Parece que joga uma água assim no motor, sabe? Que esbarra tudo. O cara não tem mais vontade. Os amigos chamam para o churrasco. Eu até soltei. Digo, vai, tô afim de ir, não, vá. Ele foi em vários ainda. Às vezes, mas tudo nos primos, nos amigos mais próximos, todas pessoas, cada um com seus, né, casados e tal. Enfim, onde não tinha um grande perigo, vamos dizer assim. Aí tava solto. Só que depois, nem isso. Daí começou, não tô afim, tô desanimada e tal. Aí, isso é muito bom. Foi mudando, eu fui mudando, ele também foi. Eu fui parando de perseguir, de perseguição, de nojeira, ele também foi mudando comigo, né? E, tipo, você deve ter tomado até um susto, né? O que aconteceu, né? De repente, desgostou, o que tá acontecendo? E não é só a parte que me envenenava, que graças a Deus eu venci. Mas era forte, era nojenta. Às vezes hoje quero dizer coisa com minha filha, que ela tem 30 anos, né? Daí ela tá na flor do ciúme. se todo mundo passar por isso nessas fases, então tá na flor, tá desabrochando, tá no broto. Então é muito difícil. Aí eu fico, às vezes eu falo, mas isso. Aí ela, mãe, não sei o que, logo tu, né, e tal. Aí eu falo assim, eu penso comigo sozinha, nossa, ela é até mais equilibrada que eu, né? Às vezes eu penso, e glória a Deus, que até que é mesmo, né? Tenho no controle lá dela, mas é bom que não tenha nenhum, gente. Esse negócio de ciúme é só cuidado, tenha cuidado, o esposo, a esposa, um cuidado, um carinho, né? Porque também as pessoas dizem, quem não ciúma não gosta, não é sobre isso. Cuide. Claro que o parceiro não gosta de ver você com muita alisado, com muito adulado, com muita coisa, com outro parceiro, né? Isso aí não tem negócio de se é ciumento, se não é, até uma falta de respeito. Então, sobre isso, não tem nem o que discutir. Eu acho que o casal tem que saber se respeitar, tem que não ficar provocando ciúme um no outro, né? Com esse tipo de charminho, que tem gente que faz até por charme, isso termina uma coisa perigosa, né? Às vezes quer provocar esse ciúme e se torna perigoso, não é bom. Então não é uma coisa de se brincar. Eu acho que o casal tem que ter segurança um no outro e que a pessoa não pode ficar se derretendo para outras pessoas também, eu acho que não é legal. Ficar, né? É chato. Você sabe o que eu tô dizendo. Você é muito carinhosinho. Se você nem é esse tanto com sua parceira, por que você tem que ser tanto com doutora fulana, com senhora fulana, com
atendente tal. Não, você tem que ser normal. Para de ser meloso dessas coisas. Não é porque acabou o ciúme que a falta de respeito tem que ficar ali na cara, né? Ninguém, não é legal. Aí já não é mais ciúme, a gente se sente mal, porque diz, poxa, porque que, né, eu faço tudo pra pessoas, eu faço isso, faço aquilo. Não vejo esses carinhos todos, tem hora até que é rude com a gente, tão carinhoso fora. Então essa parte aí não é nem ciúme, é uma falta de consideração, de respeito mesmo, que eu acho que as pessoas deviam observar e fazer direito. Se você não é tão meloso, tão dedicado, tão respeitoso, tão educado com sua parceira, por que você tem que ser com qualquer outra pessoa lá fora? Acho que não faz sentido sobre isso. Então, as pessoas também têm que aprender a conviver com mais, ter mais, ser mais conveniente, né? Mais respeitoso e não ficar abusando dessas coisas. Então, por isso eu digo, eu venci o ciúme doentio, minha cabeça criava mil coisas, não precisava ninguém vir me dizer, nem eu ver, eu ficava criando as coisas, foi pra tal lugar, se encontrar não sei aonde, marcou não sei o quê, minha cabeça ficava criando essas coisas, então a cabeça maluquete mesmo. E graças a Deus que eu não tenho mais isso, glória a Deus que eu não tenho mais esse problema. E entre outros que eu venci, o que eu já disse a vocês do vício do álcool, né, que eu tinha, que eu era assim, tipo assim, se eu botasse uma dose, vou botar até uma dose de café. Se eu botasse uma dose aqui, aí a primeira desce rasgando, né? Claro que a do café não vai ser, vai ser uma delícia. Vamos? Mas se eu pôr uma dose antes, quando eu era moleca, mais nova, eu colocava uma dose, e daí a primeira dose é bem ruim. Aí depois a segunda já vai ficando, aí a terceira já vai ficando como que é doce, que não tem mais negócio de queimar, não tem mais nada. Começa a ficar aquele doce. Gente, não precisa experimentar, pelo amor de Deus. Se você nunca tomou esse trem, nunca faça isso. Primeiro, se você... tem coisa que a gente não tem controle para voltar tão rápido depois, voltar a se arrepender. Daí... Aí eu não tinha aquele controle de beber com educação, de beber social, parar quando a língua estiver um pouco travando, ou quando você estiver sentindo tanto, não, eu tomava até desmaiar. E isso eu passei um bom tempo da minha vida. E isso era um vício nojento. E eu tinha pena dos bêbados quando eles pediam cachaça nas portas dos bares, que as pessoas não davam. Eu dizia, nossa, ele deve estar sentindo aquele trem que eu sentia. Um desespero, assim, quando dava vontade de beber que não tinha, que eu queria que tivesse, eu quero. E aí eu ficava com dó. Ficava, meu Deus do céu, ele deve estar sentindo aquele mesmo mal-estar que eu sinto, do desejo de querer. Parece que a gente vai até morrer daquela vontade que não tem pra tomar e tal. E eu ficava com pena deles. Eu digo, meu Deus, que maldade desse povo. Tava com dó, porque não dava, gente. Você era, né? Não entendia ainda da vida. Não sabia que quem não dava, tava fazendo era o bem. Eu não entendia assim. Eu achava que tava fazendo mal. Nossa, que judiação. O cara tá ali morrendo de vontade, tá se acabando de vontade e tal, desesperado. E não vai dar a cachaçinha dele e tal. Então, mas eu venci. Hoje eu sento numa mesa com qualquer autoridade, ou qualquer beldade, ou qualquer pessoa de bem, e tomo minha cervejinha, se for pra tomar. Se não for também eu não tomo, né? Assim, um copo de 250 ml, ou uns dois. Quem disse que eu sabia beber desse jeito? Não podia me dar, não. Se me desse uma xicrinha dessa, tinha que passar a noite me dando até eu cair. É porque quando acabava, eu ainda ficava querendo, eu preciso comprar mais e não sei o quê, quando tava assim com essa bebeção doida. Hoje não, hoje eu tenho controle. Se for pra tomar uma cervejinha, hoje eu sempre tem aqui na geladeira, sempre tem, mas eu nunca bebo. É muito difícil eu tomar uma cervejinha, muito difícil mesmo, raro, raríssimo. E antes não podia ter. Eu, além de acabar daqui, eu ainda queria que trouxe, ainda ligar pro povo mandar mais. Acabou, tem que mandar mais. Era assim. Mas eu venci. Outra coisa que eu falo pra vocês, que eu sou uma grande vitoriosa, glória a Deus. Não tenho vício. Não. Se não existir mais nunca, nem cachaça, nem cerveja, álcool nenhum no mundo, porque antes eu ficava dizendo, nossa, mas é bom. Quando eu tomava uma dosinha de uísque, eu me sentia rica. Eu não sei por que espírito era esse. Que se eu... O cheiro, ó. O cheiro do uísque. Podia ser uísque... Qualquer uísque, não precisava ser esses uísque caríssimo, não. E aí eu dizia assim, nossa, eu me sinto rica quando eu sentia aquele cheiro de uísque. Gente, até senti, que louco isso, né? Café, eu senti o cheiro de uísque. De tanto eu falar aqui. Mas aí eu dizia, pra me sentir rica, eu vou tomar uma dose de uísque. Era desse jeito. Me sentia riquíssima, maravilhosa. E eu venci isso, venci esse vício, venci o vício do ciúme, que era grande demais, matador, me matava. E outros vícios que eu não posso publicar, né? Que é assim, às vezes, outros vícios também. Vícios bobos, mas que atrapalham a vida da gente, que incomoda. Eu venci, glória a Deus. Sou outra pessoa, sou transformada. E não de coisa grave, não. Não é de. Não, a coisa mais nojenta que eu já usei foi álcool mesmo, só. Né? Outras coisas nunca cheguei, não. Graças a Deus, meu pai, graças a Deus. Graças a Deus. Porque o estrago é muito maior, né, gente? Pra voltar é mais difícil. Enfim. E venci tantas outras coisas, venci gente tóxica, você tem que aguentar, você tem que aguentar ela existe na sua vida e você, porra, você vai fazer o quê pra fugir dela, né? Você só vai orar. Todo dia você vai falar com Deus, todo dia você vai ver provérbios, você vai ver aquelas partes da Bíblia que a pessoa foi perseverante, aquelas partes da Bíblia que a pessoa foi... Aff, Maria, que aconteceu grandes reviravoltas e milagres na vida da pessoa, onde o improvável, né, acontece e é possível, né? Então, eu já me curei muito usando a Bíblia, lendo bastante, lendo livros de autoajuda também, que eu não vou mentir, já li bastante. E o que eu queria que... eu percebo também uma coisa, gente, que eu achei que era muito fácil. Deixa eu dizer sobre uma coisa que eu tô vivendo agora. Eu achei que era muito fácil
Passar o nosso conhecimento para pessoas independente da idade delas. Eu achava isso. Eu achava que era mole, que era fácil. E eu tô sentindo drama. Não é. Não é. Cara, se tem uma técnica que eu ainda não descobri, não é tão fácil você conseguir. Eu sinceramente, para quem alfabetiza, eu vou dizer para quem alfabetiza, é um negócio extraordinário. Extraordinário. E incrível. Eu acho. É uma coisa que você tem mais interesse de ensinar, de que a pessoa aprenda do que a pessoa quer aprender, né? Porque é uma idade que uma idade fácil, as pessoas dizem, ah, mas quando é começa na alfabetização, ele tem predisposição a isso, né? Tem mais facilidade, realmente, mas eu acho que tem que ter uma energia, não é energia, é uma sinergia. Senão não funciona, gente. Senão não funciona. Tô observando sobre isso e tô assim, admirada. Daí eu digo pra vocês assim, eu nem sei se eu quero mesmo um dia. Eu nem sei se eu quero, se eu dou conta, se eu tenho mais hormônio, nervo, neurônio e habilidade para ser pedagoga. Você acredita que Deus me colocou no lugar para eu descobrir se realmente é isso ali que eu quis, que eu tanto sonhei? Será que é isso ali mesmo que você quer? Acho lindo, maravilhoso. Todos os nossos programas com as crianças, cada aula, cada de arte, de ciências, de português, de matemática, enfim, de tudo ali. Mas a mais incrível que eu acho é essa de alfabetizar. De ver a criança escrever e ler. Gente, isso é uma descoberta de mundo, isso é um negócio tão incrível e não é tão fácil como a gente quer. Já tem toda uma técnica, né? Que, tipo, os sons, não sei o quê, tudo que facilita. Mas, gente, quando a gente vai botar na prática, vai viver a realidade, caramba, parece que dá um nó assim, ó, e arrochado. Daí eu tô pensativa. Eu digo, meu Deus, esse mundo realmente não é pra mim. Eu prefiro mesmo falar sobre filosofia, história e sobre esses negócios assim de sobrenatural, de Espírito Santo, das coisas divinas e do universo, mas pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, como eu me vi sufocada agora nessa situação. Uhum. Sabe assim que você dá vontade de fazer uma mágica? Uma mágica? Você tem vontade de fazer uma mágica. Cara, complicado. Mas vai existir a mágica, porque tem umas frases que se diz assim, que toda pessoa ou toda criança floresce no seu tempo. Então, não se aveste, não aveste a criança, não se desespere nem desespere a criança, porque ela também vai ter a hora que ela vai acordar, pra acordar assim, sabe? Ela não vai ter aquele negócio ali que é um despertar, vai acontecer tão naturalmente que realmente vai parecer mágica, né? Realmente vai parecer mágica. Mas, cara, eu vou te contar, pensa num negócio extraordinário, que você vai ver de perto e você diz, nossa, caramba, como é bom criticar de longe, como é bom não entender de nada e falar de tudo. Como é bom sentar no macio e falar de quem tá lá, né, sentado no espinho. Gente, é muito louco. É muito louco. Mas é sobre tudo isso que nós vamos encerrar nosso videozinho. E quando eu estiver bem mais sarada, que não sei se vocês percebem que eu tô até com uma ferida, gente, no nariz da gripe, que foi tão terrível pro meu lado, viu? Ela veio com força, não teve chá de orégano, não teve chá de alho, não teve chá de como é o nome? Carapiá, que dona Miralva me trouxe. Não quis acordo, mulher, demorou. A bicha demorou, mas deu uma aliviada, né? Aí tomei meio mundo de remédio, meio mundo de chá e foi melhorando. E eu falei assim, deixa. Eu ia fazer tipo uma minissérie, uma série, uma coisa assim que eu falei com vocês, não foi? Sobre limpar a casa, mostrar limpando, mostrar antes, mostrar depois. E eu desisti. Eu desisti, mulher, porque eu já tenho um monte de vídeo aí limpando, não fez sucesso nenhum, né? Mostrei minha casa bagunçada, depois mostrei arrumada e não fez nenhum sucessozinho. Eu já tive essa experiência, não vou fazer. E daí vou fazer meus vídeos pela natureza mesmo. Então aqui sentada batendo papo com vocês, contando sobre o meu passado, meu presente e o futuro a Deus pertence. Então do presente nós não podemos falar, mas eu desejo que o meu presente seja bem mais energético e maravilhoso do que passado e presente, né? Claro, que a gente deseja viver coisas boas. E também tá vindo aí o aniversário da Raela e da Patrícia, 4 aninhos da minha netinha. Beijo pra esse povo que tá lá no Luiz Eduardo Magalhães. E então, aí a Patrícia faz no dia 26 e Raeli faz no dia 27 desse mês, tá pertinho, hoje já é 24. E enfim, então é festa, né?
Festa, 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 porque as duas, uma num dia, outra no outro. É muito gostoso. E do mais, tudo em paz. Tô ali observando devagarzinho e esperando em Deus que as coisas melhorem, né? Em todas as áreas da minha vida, saúde, dinheiro, meu trabalho. Eu fiz um vídeo anterior a esse que foi um desabafo terrível, impublicável. E aí eu disse, esse é pra plateia secreta. Sabe por que a plateia secreta, gente? Universo. Quando você escreve, que é isso que eu faço, sempre eu falo pra vocês, você avisa o universo que você tá passando e sentindo. Se for ruim, se for de alguém, você desabafa, você, né? Isso é uma limpeza na sua alma. Pode escrever, pode gravar, não publique, né? Se for criticando alguém, se for se lamentando demais, se for tirando sua dignidade, não publique. Eu mesmo, Otávio, tá? Soltei tudo. Mas menino, pensa no desabafo. Mas daí eu disse, esse é pra plateia secreta. Universo, Deus, santos, anjos e arcanjos, todos espiritualmente me ouvindo, que receba meu desabafo. Porque a vida, gente, ela é muito linda, muito bela, magnífica. Ela é breve, mas se você souber aproveitar os momentos, né? Deixar de ser ciúme besta, você parar de se iludir com pessoas. Ah, porque fulano é meu amigo, fulano. Ah, com fulano dá tudo certo, porque fulano é meu amigo. Para de se iludir, viva uma realidade para você não se frustrar. Não tem nada disso de todo mundo é meu amigo, não existe esse negócio. Fique esperta, viva a sua vida, faça bonitinho, direitinho dentro da lei, organizadinho, perfeitinho. Porque deixa eu te dizer, meu amigo, quando você levar um escorregão, não sei se vai chegar um para te levantar. Então, pode chegar, né? Não vamos ser tão negativos e tóxicos. Pode chegar sim, mas deixa eu te dizer que se você merecer, Papai do Céu não deixa nem você escorregar. Amém? Anda com Deus, anda em paz, anda na fé, no equilíbrio. E sabe aquele ditado malandro é malandro, mané é mané? Pois é, tem que se cuidar. Tem negócio de ficar com mentindo para você mesmo, não. Ser amigos, negócios, à parte. Então, separa para não dar drama. E eu fiz o vídeo, desabafei geral mesmo, aquele vídeo. Sabe aquele vídeo que quando o esgoto tá pior do que o Tietê? Fiz, joguei fora. Aí eu deletei. Não vou expor não. Foi só pra fazer um desabafo aqui, ó. Conversei. Falei tudo que eu queria, o que eu não queria também saiu. Daí eu disse, rapaz, vai dar muito ibope esse negócio. Não vou postar não. Vou fazer outro vídeo. Aí eu tô fazendo esse. E eu não quero ter ibope com cheio de problemas e pessoas mais revoltadas comigo. Até porque eu ainda não tenho minha liberdade financeira suficiente pra eu dizer tchau. Hello, vou plantar batata lá no Vale do Sossego, então ainda não posso dizer isso. E ainda que eu pudesse, minha mãe me dizia assim, vá nos lugares, quando você for pedir água ou alimento, alguma coisa, não deixa a porta fechada, não fecha a porta na sua saída, né? Tipo assim, você usa, mas no final de tudo você faz as pessoas ficar chateadas com você, e daí um dia você precisar. Não pense só que você possa precisar. Talvez aquelas pessoas também precisem de você um dia. Mas que você deixe a porta aberta para se você precisar voltar. Para se você precisar mais de um baldinho de água. Ou de um momento de fuga, né, da sua vida. Você precisa voltar naquele lugar. Que você volte com dignidade. Então, mesmo que você se exalte, chegue a uma situação que você consiga pedir desculpa, né? Se for o caso. Se não for... Se caso você tenha se elevado, se exaltado, a ponto de você ter tratado as pessoas com falta de respeito, né, vamos dizer assim, é bom que você se desculpe, né, ou então que você não chegue a esse ponto, evite, porque muitas vezes a gente diz, mas naquele lugar as pessoas são essas comigo, são aquelas, não me tratam como deveriam me tratar. Primeiro, deixa de grandeza, as pessoas te tratam normal. A gente tem que parar com esse negócio de achar que, com indiferença, falando, não sei o quê, deixa pra lá. Você se torna medíocre quando você fica querendo, sabe, entrar no joguinho dessas pessoas. Então, é melhor você não entrar. É melhor você ficar de boa. Não se importe com isso. Você não é essas coisonas todas pra você ficar magoado com pouca coisa, sabe? Ficar assim, se achando, enchendo se inflável, né, que se diz, ficar muito cheio. Baixa a bola, como diz o ditado. Então, é sobre isso. Baixa a bola, vai em paz, calça o sapato da humildade. Que, rapaz, isso é um remédio pra vida. É um remédio. Que coisa gostosa é alguém dizer, você já viu fulano? Você já viu o prefeito de tal município? O cara vai, ele fica no meio da galera, ele, sabe, ele parece que nem é prefeito. Que gostoso ouvir isso. Fala sério, se não é. Agora fica se achando, fazendo um negócio lá para ficar flutuando, para andar longe das pessoas, ainda mais quem precisa, né? Então, o sapato da humildade cabe no pé de muita gente. Muita gente que tá por aí se achando. Então, às vezes eu fico assim meio, sabe, meio arrepiada, depois eu digo, mulher, peraí. Que foi esse chazinho que te deram, né? De se achar. De se achar.
Como é isso, né? Volta pra terra, pisa no chão, para de estar sonhando alto, porque, caramba, ai caramba, não adianta esse negócio de se amostrar, de querer ser quem não pode. De, não dá certo não, não dá certo não, não dá certo não. É baixar a bola mesmo. Se a gente não baixar a bola e não calçar o sapato da humildade, a gente se perde. Se perde. Outro dia mesmo eu dei um calunduzinho besta, não vou nem contar nesse vídeo, deixa pro próximo. Um calunduzinho, vou só dar só uma chapiscada, depois eu conto o resto. Um calunduzinho, porque Rapaz, eu deixo pra contar no outro vídeo, mas é tipo assim, perdi um pouco a noção de humildade, foi isso mesmo. Me senti assim, eu não admito que me chame assim, tipo isso. Depois eu digo, meu Deus, Lucicleide, onde você foi buscar essa arrogância? Onde você foi buscar essa arrogância? Será que tem mais, mulher? Não dá certo? Não. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, que loucura foi essa minha? Eu não admito. Ó, que onda. Pelo amor de Deus. Rapaz, você não tem que admitir nada. As pessoas que escolhem falar do jeito que quer, chegar aqui no teu canal te criticar à vontade, falar de que tu é, que tu não é. Tu não tem que admitir nada, mulher. Tu tá aqui, tu já veio pra frente dessa câmera, tu chama o povo de tua plateia e agora tu vai dizer que tu admite ou não admite ser chamada de tal coisa? Caramba, o povo chama do que quiser. Agora, sabe aquela frase que diz assim, não importa o que fizeram a você, mas importa bastante o que você vai fazer com o que te fizeram, né? Se você vai ficar se lamentando, se você vai ficar se fazendo de vítima, se você vai ficar o tempo todo tramando aquela mesma conversa, fazendo drama, ou se você vai simplesmente usar para se fortalecer, né? Para o seu bem, para mudar alguma coisa, para melhorar. Então é sobre isso. Às vezes eu me pego sim, querendo ter um pouquinho de arrogância, de reps. Você não sabe nem se daqui a meia hora você tá mais aí, meu. Porque você tá assim, toda arrogante, toda metida, toda besta. Você não sabe de nada do amanhã, sabe? Então, tem que parar. Tem que realmente calçar o sapato da humildade. Ai, eu não tô falando sobre só deixar de orgulho besta. Eu tô falando, seja humilde de verdade, sem fingimento, sem ser na frente das câmeras, sem ser pra publicidade, que nem eu aqui. Que eu consiga ser mais humilde na hora de ser legal com as pessoas do que aqui na frente da câmera, né? Porque aqui eu posso não mudar muito a vida, sua vida, ou né, a vida de alguém aí. Mas aqui, quando eu tô fisicamente, eu posso mudar a vida de muita gente. De um filho, dar um apoio moral, de um neto, do marido, de uma amiga, de uma prima, de uma irmã, de uma sobrinha. É ser humilde com seu povo, com seu grupo, de um colega. Até aquele que às vezes é rude com você, se acha que é mais do que você. Quando você tiver oportunidade, faça o bem.